Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, eu sou consultora em atendimento encantador, com foco em fidelização e experiência do cliente. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar 4 situações em que é preferível você ligar do que mandar uma mensagem para o cliente. Vem comigo! Eu sei que muitas das vezes, eu até falei isso no vídeo passado, muitas das vezes a gente prefere mandar uma mensagem para o cliente em vez de ligar para ele. Mas há algumas situações em que ligar te traz muito mais vantagens do que desvantagens. E por mais que você tenha insegurança com esse canal de vendas, é importante que você aprenda a ligar para esse cliente, porque isso pode sim salvar suas vendas e realmente trazer novas oportunidades, aumentar a sua taxa de conversão. Então, em que momento, Flávia, é preferível que eu ligue em vez de mandar um WhatsApp, sendo que o WhatsApp está ali a todo momento com o cliente, é um canal que o cliente acessa, o cliente responde, por que eu vou ligar? Primeiro de tudo, a gente precisa entender que o WhatsApp, ele é sim um canal de comunicação muito forte. Eu falo e defendo muito o WhatsApp aqui como canal de vendas, porém a gente precisa entender que ele é um canal de vendas, de comunicação, que não é uma comunicação tão contínua como a questão da ligação. A partir do momento que eu mando uma mensagem para o cliente, ele pode me retornar exatamente naquele momento, ou ele pode olhar e falar assim, vou resolver isso daqui, depois eu retorno a Flávia. E para algumas situações, esta comunicação picada não traz tantos resultados. E diferente da ligação, você está ali com o cliente no telefone, você está numa comunicação contínua, né? Ao vivo, você fala, o cliente responde, você tira aquela dúvida, você explica melhor sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, esse tipo de comunicação contínua, para algumas situações, é primordial. Por isso que eu quero explicar para vocês e vocês conseguirem cada vez mais dominarem também a ligação. Eu sei que às vezes quando a gente pergunta para o cliente se ele quer que a gente ligue ou se ele quer que mande mensagem, ele vai falar, prefiro a mensagem. Porque nós, enquanto clientes, também preferimos a mensagem, né? Porque a mensagem ele manda ali e depois no melhor momento eu leio, retorno e tudo mais. Porém, a gente precisa sempre prezar por essas situações que eu vou explicar para vocês, eu prezar pela ligação. E aí eu já pedi a permissão para o cliente. Eu evito muito de ligar para o cliente na surpresa, tá? É uma coisa minha e que eu sempre falo nos treinamentos, de pedir permissão para o cliente para eu ligar. Então eu vi que o cliente, por exemplo, a situação 1, não compreendeu direito a minha solução, ele não entendeu direito os diferenciais do meu produto, eu tô sentindo que ele tá inseguro. Às vezes ele tá com dúvida e não tá querendo falar. Quando eu percebo, que eu preciso de uma discussão complexa, que eu preciso explicar para esse cliente mais sobre os meus diferenciais, os benefícios e tudo mais do que eu vendo, eu prefiro ligar. Porque a partir do momento que eu ligo para o cliente, eu consigo perceber no tom de voz como esse cliente está recebendo a minha ligação, se ele está seguro com essa compra, por que ele está demorando para tomar a decisão de compras, é alguma dúvida, é algo que ele não entendeu como que o que eu vendo vai alinhar ao objetivo, à necessidade dele. Então, nesse momento que você entende que o cliente ele precisa de mais informações, que você precisa ter uma conversa mais complexa, ligue. Porque a mensagem, ela tem muita questão da interpretação de quem tá lá do outro lado. E o cliente às vezes não entende muito bem, em vez de ele questionar, o que ele fala? Eu vou ver certinho, depois eu retorno. Ou ele nem te retorna. O segundo ponto que é importante a gente ligar para o cliente, quando eu preciso fazer um acordo com ele. Quando eu percebi que, poxa, talvez se eu adicionasse isso daqui na proposta dele, iria auxiliar naquele ponto que ele relatou comigo. Mas em vez de eu mandar uma mensagem, falar, olha, pensei e que dentro das suas necessidades, em adicionar esse serviço que a gente tem aqui também. Olha, eu vi que você está comprando esse kit de produtos, eu tenho aqui um adicional. Em vez de eu ter que mandar isso por mensagem e esperar que ele me retorne, quando ele retorne, para bater o martelo naquilo, eu ligo para ele. Então eu vou e falo, oi Flávia, tudo bem? Olha, tô aqui montando sua proposta. E eu me recordo que você comentou daquela situação X.
Ah, é? A gente tá com essa dificuldade aqui na empresa? Então, eu gostaria de adicionar na sua proposta também o item tal que eu tenho aqui na empresa, porque daí vai auxiliar você naquele ponto e vai trazer o resultado X que você espera. Dentro da sua proposta, com esse item, ficaria, portanto, eu consigo fazer a forma de pagamento XYZ. Podemos fechar nessa proposta? Fica bom para você? E aí, ali, na hora, às vezes com 5 minutos, eu já resolvo o que ficaria picadinho no WhatsApp. Fora que tem a questão da interpretação, então pode ser que ele entendeu, mas depois ele não entendeu. Então, na ligação, gente, a gente consegue ter clareza. E também, muito importante, a gente saber que em questões de acordo e tudo mais, ter um contrato, a gente depois mandar um e-mail formalizando tudo que foi conversado na ligação. Então, ter isso documentado, até para trazer mais profissionalismo para sua empresa, mas também para trazer segurança para você e para o seu cliente. O terceiro ponto, objeção. Eu sei que quando a gente está negociando com o cliente, a gente está atendendo o cliente, muitas vezes a gente ouve, eu vou ver com o meu sócio, depois a gente retorna, eu vou analisar aqui a parte financeira. Sempre essas objeções. E a gente que trabalha com vendas precisa estar acostumado a ouvir essas objeções e saber como conduzir essas objeções. Então, na ligação, isso fica muito claro, porque a partir do momento que o cliente fala para você, olha, ficou um pouco alto esse valor para o meu financeiro hoje, ficou um pouco complicado, eu vou ter que ver se o meu sócio tá de acordo. Tá tudo bem, gente, só que eu gosto sempre de ligar. Ô, Carol, olha, a gente tá conversando no WhatsApp, você falou a questão de ver com a sua sócia, nem qual que é o nome dela? O nome dela é Camila. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, você prefere marcar uma reunião com nós três pra gente poder conversar e caso a Camila tenha alguma dúvida, tirar essa dúvida também sobre o serviço, ou se ela precisa ver com o marido. Ô Carol, tudo bem, vamos fazer o seguinte então, tem alguma dúvida que você já tem e que eu possa te auxiliar, que você venha depois explicar pro seu marido também, e aí a gente retorna a ligação na segunda-feira, pra gente poder dar andamento. Então, a ligação, ela traz para o cliente uma sensação de segurança. Realmente ele está falando com outra pessoa ali. E quando a gente tem uma objeção, a gente precisa começar a compreender com o cliente se é uma objeção ou se é uma desculpa. Não tá tão seguro ao comprar, então ela fala que vai ver com o marido. Porque daí ela tem tempo de pensar e ela colocou na roda outra pessoa que você não tem acesso. E às vezes não, às vezes no meu caso aqui, eu sempre ouço, eu preciso falar com o meu sócio, eu preciso ver com o meu financeiro. E eu percebo que é isso mesmo. E ainda assim eu ligo, falo, olha, tá tudo bem, você, já conhecendo o seu financeiro, você quer que eu pense numa outra maneira de pagamento que fique bom pro fluxo de caixa de vocês. Então já procura ali entender, porque se realmente ela tiver que ver com o financeiro, ela já vai querer ir pro financeiro com todas as informações. E se tiver algo que eu possa ajudar ali, facilitar essa parte do pagamento, eu já falo ali com ela e ela já leva isso pro financeiro. Você percebe no tom de voz que de fato ela quer resolver e ela precisa daquela outra pessoa. É diferente quando você percebe que a pessoa só está colocando uma desculpa naquela pessoa ou naquele setor da empresa para fugir da negociação. Então, na ligação, a gente consegue compreender isso e consegue até passar mais firmeza, mais clareza, mais profissionalismo para esse cliente. E ponto 4, que eu, Flávia, gosto muito de fazer, tá? Quando a cliente ela fecha um contrato comigo, eu gosto de ligar para ela 2 minutos que seja, para dar as boas-vindas, para explicar quais vão ser os próximos passos. Mesmo que eu e a minha equipe, nós já façamos isso, no WhatsApp, no e-mail, eu gosto de ligar. Eu gosto de ouvir a voz da cliente, eu gosto dela entender essa recepção, sabe, esse acolhimento dela aqui dentro do Experimente Encantar. Então, talvez você tenha aí uma loja, vamos supor, de roupas de festa. E aí a cliente comprou o look dela para formatura e você vende online. Você sabe ligar para a cliente e falar: oi, Mariana, tudo bem?
Já estamos embalando aqui o seu pedido para o seu look de formatura. Estamos aqui, toda a nossa equipe, desejando para você muito sucesso, que você aproveite muito essa noite, que é realmente uma conquista muito grande. É simples, é direto, mas é acolhedora, é encantadora. É o momento que eu tenho de mostrar para o cliente que dentro da minha empresa ele é visto como um ser humano. Ele não é mais uma venda. E esse momento de boas-vindas, de acolhimento, de celebração faz muito sentido aqui no Experimente Encantar. E eu sei que faz muita diferença para o cliente que está lá do outro lado. A minha oportunidade de reforçar aquilo que eu ensino, que é encantar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esses 4 momentos que eu considero importantes a gente ligar em vez de mandar uma mensagem. E se você é empreendedor, se você é empreendedora, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, já se inscreva, já ativa o sininho. Se você quer estar por dentro de mais conteúdos, já vou te convidar para estar lá no meu Instagram. Tá bom? E toda semana aqui no canal tem vídeos sobre vendas, experiência do cliente, atendimento e tudo que envolve esse universo. E eu espero você na próxima semana, no próximo vídeo. Ah, se tiver dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima semana e tchau, tchau!